Notícia importante que a gente vai destacar agora em rápidas palavras com o deputado federal Marcelo Aro, que tem uma informação importante sobre o Profut. Deputado Marcelo Aro, os outros deputados podem derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro e voltar a restabelecer o congelamento das dívidas do Profut. Quem lida com futebol, imagino que os clubes aí, América, Atlético, Cruzeiro, estão ligados agora no que você traz de resposta sobre um tema tão importante. Bem-vindo, boa tarde, deputado. Obrigado, boa tarde, Everton. Uma alegria estar participando aqui do programa mais uma vez. Eu que sou, quando estou em Belo Horizonte, um telespectador assíduo aí do programa. Mas é isso mesmo que você falou, Everton. Esse projeto de lei, só recapitulando um pouco para quem está nos assistindo, em 2015, o Congresso Nacional aprovou uma lei onde ela parcelava a dívida que os clubes tinham com a União, né? Como se fosse um refis, mas um refis para o setor do futebol. Então, naquele momento, em 2015, os clubes que aderiram ao Profut, eles receberam a CND, que é a Certidão Negativa de Débitos. E aí parcelaram aí por 5 anos, 10 anos, enfim, parcelaram essa dívida. Pois bem, o projeto que eu relatei ano passado, em abril do ano passado, na Câmara Federal, ele tinha como objetivo congelar, suspender essas parcelas durante o período de calamidade. Ou seja, em outras palavras, de abril de 2021 até dezembro de 2021 foi o período de calamidade pública que a gente viveu. Então, nesse período, as parcelas seriam congeladas, os clubes não pagariam agora e pagariam essas parcelas no final do seu parcelamento. Então, para que a pessoa que está nos assistindo entenda ainda melhor, vamos supor que o clube tivesse parcelado suas dívidas até janeiro de 2025. Quando chegasse em janeiro de 25, somava-se as 8 parcelas que não foram pagas agora e ele pagaria só lá de janeiro até setembro de 2025. Então, daria um fôlego para os clubes nesse momento tão importante e um momento tão difícil, aliás, que nós estamos vivendo, que é o momento da pandemia, onde as receitas dos clubes caíram drasticamente. Os clubes de futebol, sem sombra de dúvidas, foram um dos setores mais prejudicados durante a pandemia. Estão sem bilheteria, estão os patrocínios diminuindo. Então, era a maneira que nós tínhamos de dar um alento para o setor, de dar um alento para os clubes de futebol nesse momento tão difícil que todos nós vivemos. Deputado, como é que fica então, só antes de fazer essa pergunta que eu ia fazer, agora só uma outra. Por que o presidente Bolsonaro resolveu vetar e houve pressão de clubes também junto aos deputados para que congelasse essas dívidas? Houve uma movimentação nesse sentido? Claro, houve sim, Everton. Eu, particularmente, conversei com quase todos os clubes de futebol da primeira divisão, com vários clubes da segunda divisão que tinham interesse nesse projeto. O meu texto, lembrando, ele foi aprovado na íntegra na Câmara Federal, os deputados não mexeram no meu texto, nós aprovamos, aí o projeto, obviamente, foi para o Senado. No Senado, os senadores alteraram algumas coisas no meu texto, voltou o texto para a Câmara Federal, a Câmara rejeitou as mudanças do Senado e então deu a palavra final do Congresso Nacional. Aí esse projeto, por isso que está demorando tanto, foi para a Presidência da República, isso em janeiro, e o presidente poderia sancionar o projeto ou vetar, e o presidente optou por vetar o projeto na íntegra dele, né? Naquilo que era mais importante, que era o congelamento das dívidas do Profut. E uma vez o projeto vetado, o Congresso Nacional faz a avaliação se mantém o veto do presidente ou se derruba o veto do presidente. E é o que nós estamos discutindo agora, está tendo reunião aqui do Congresso Nacional, Câmara e Senado, e ou hoje, ou no máximo amanhã, nós vamos superar essa discussão e vamos votar se mantém ou não o veto do presidente Bolsonaro. E respondendo de maneira mais objetiva a sua pergunta, houve sim pressão dos clubes, houve engajamento dos clubes que têm muito interesse nesse projeto. E o veto do presidente, a justificativa do presidente foi que o Ministério da Economia tinha sugerido o veto. Mas lembrando, Everton,
que política é feita com acordo. E quando eu fui relator do projeto, eu dialoguei o tempo inteiro com o Ministério da Economia e com o Ministério da Cidadania, que abarca aí o antigo Ministério dos Esportes. E o projeto foi feito a várias mãos. Eles opinaram o tempo inteiro, eles concordaram com o meu texto final, deram aval, tanto é que quando a gente votou, nós recebemos os votos da base governista, mas estranhamente, na hora de sancionar o projeto, o Ministério da Economia mudou de posição e sugeriu o veto para o presidente, que assim o fez, mas agora a palavra final volta para o Congresso Nacional. Por isso a minha pergunta, né, dos motivos que levaram o presidente a vetar. Deputado Marcelo Aro, após a votação, espaço aberto aqui para você voltar e a gente discorrer mais sobre o assunto. Muito obrigado. Eu que agradeço, Everton. Quero aproveitar e mandar um abraço aí para o CJ, o Gomídio, o Vinícius, parabenizar o trabalho de vocês. Como eu disse, sou um telespectador assíduo do programa, gosto muito do trabalho de vocês e estou sempre à disposição para trazer as notícias relacionadas ao futebol aqui de Brasília. Um grande abraço. Tá, então, deputado federal Marcelo Aro falando com a gente sobre essa questão aí do veto do presidente. Os deputados, então, querendo congelar as dívidas do Profut